Fala aí, rapaziada, beleza? Hoje a gente vai estar começando aí uma série nova no canal que é Destrinchando ou Explicando Decks. E hoje eu vou estar trazendo aqui o meu deck principal de Bakugan, do Bakugan Legacy, né? E ele é um deck Aquos e eu vou estar explicando bonitinho aqui qual que é o funcionamento dele e por que eu trouxe tais Bakugan ou tais cartas para o meu deck. Então, espero que vocês gostem aí. O plano é trazer e montar mais decks temáticos ou não, misturados ou não, enfim. Eu acho que vai ser bem legal e é algo que eu gosto de fazer no Bakugan Legacy quando eu arrumo algum tempo aqui, que é o theory crafting da parada, né? O jogo não é tão bem explorado assim, mas ainda assim tem alguns combos e tudo mais que dá pra fazer e montar que são bem legais. Então, só bora. E beleza, pra esse deck aqui eu tô trazendo um deck dos 3 Bakugan principal full Aquos, menos os armamentos. Eu já explico por que tem 3 Aircores ali na esquerda. Mas enfim, sem muita enrolação, eu vou mostrar quais são os Bakugans que eu trouxe aqui. Tá, então eu vou começar com ele, que é um Aquos Ângelo e Diablo, né? Um Preyas 2. Então eu vou estar abrindo aqui ele para vocês. Ele de um lado é o Ângelo com 700G, certo? E do outro lado a gente tem o Diablo com 500G. Beleza? Ele é um dos componentes aí fundamentais para o meu deck. Vou deixar o Ângelo aqui aberto no canto. O próximo, que também é uma peça fundamental para o funcionamento do meu deck, é a Aquos Minx Elfin. Ela tem 540G, não é tão forte, mas tem um motivo dela não ser tão forte. Bem bonita, é uma das minhas Bakugan preferidas que eu tenho na coleção aqui. E o meu favorito da coleção, que é o Aquos Hadzen. Eu não cheguei a mostrar esses carinhas aqui pra vocês ainda. Principalmente esse daqui que foi bem difícil de eu ir atrás. Mas enfim, eu posso soltar um vídeo em especial dos Bakugan principais do Marucho e eu vou explicar um pouco mais dele pra vocês lá. Mas enfim, ele é um Bakugan que tem 920G. Esse cara aqui, ele não é oficial da Spin Master, tá? Ele não foi fabricado pela Spin Master, esse daqui é um recast. O original dele custa $600 lá na gringa, se você não der sorte de pegar alguém vendendo mais barato. Então, enfim, eu fui atrás de um cara que faz recast muito perfeito. E ele faz translúcido, esse Bakugan não existe translúcido no original, né? Fabricado pela Spin Master. Enfim, ele é um recast, ele tem 920G, tá? O que é até que normal pro padrão Hadzen. Tem Hadzen aí com mais de 1000G. Enfim, ele é uma peça também, o meu principal ponto do meu deck, que vai dar a cara do deck Aquos aqui. E bom, galera, beleza, eu decidi trazer esses Bakugan aqui em questão porque são alguns dos meus favoritos, né, e os Bakugan do time do Marucho são muito legais, eu gosto bastante. E, enfim, eu queria ter pelo menos o Hadzen e a Elfin no mesmo deck, né. E claro que na minha coleção ali eu teria algum Bakugan para substituir a Elfin que seria melhor, né, na ocasião que eu propus ela para jogo aqui no meu deck. Mas, enfim, como eu queria ter esse deck temático, com os Bakugan que eu gosto, eu decidi colocar eles mesmo. E tudo bem. E para armamento, né, eu vou estar levando em conta aqui as regras da terceira temporada, no jogo das regras oficiais de Bakugan. Eu tenho um Terror Crash aqui, que é um Battle Gear, né. Lembrando que nas regras do jogo, oficializadas ali pelo Spin Master, você pode estar equipando um Battle Gear num Bakugan de primeira temporada, por exemplo, mesmo ele não tendo o mecanismo, né, para você colocar o Battle Gear ali em cima. Também consegue colocar num de quarta temporada e em um de segunda temporada, né? O de terceira temporada eu não tenho nesse deck, mas seria um encaixe perfeito ali num de terceira temporada, né? Mas aqui a gente tem um Terror Crash. Vou abrir ele aqui rapidamente. Ele dá 90G de boost. Não é nada forte, mas enfim, o efeito da carta dele é bem interessante. E eu tenho 3 Aircores aqui, porque eu preciso decidir qual usar um deles. E eu vou explicar rapidamente aqui, não era o intuito mostrar a carta de habilidade agora.
Mas a carta de habilidade aqui de referência do Aircore você consegue usar para Ventus ou Subterra Bakugan, né? Eu não tenho nenhum Ventus e Subterra Bakugan nesse deck aqui, porém eu ainda consigo usar essa carta dependendo de qual atributo aqui, né? For o meu Battle Gear. Então a gente tem esse daqui que é um atributo ouro. Não sei se a câmera vai focar, mas esse daqui é ouro. Esse daqui é um Aircore de prata. O símbolo ele muda. E aqui a gente tem um Aircore de bronze. Então, dependendo da carta que o seu Bakugan tiver, se for uma carta de bronze, ouro ou prata, você pode usar o Battle Gear dependendo da carta. Então, por exemplo, eu caí com a minha Elfin numa carta de prata, que eu vou pegar aqui para vocês. Então, eu caí nessa carta aqui de prata com a Elfin, eu consigo usar esse Battle Gear de prata nela por causa da combinação da carta e do atributo do Battle Gear. Então, enfim, é isso que eu consigo combar. Por consequência, eu vou estar usando esse Battle Gear de prata aqui, em vez de ouro e bronze. E eu vou explicar um pouco mais depois no funcionamento do deck ali e das cartas. Então, beleza, galera. Esse é o meu deck montado, essa é a cara principal dele. E, bom, eu vou pelo PC ali, porque eu vou escanear essas cartas e vou explicar um pouco melhor qual que é a ideia que eu quero trazer pro deck aqui. Bom, beleza, galera. Estamos aqui agora. A gente vai dar uma passada no meu deck, né, em questão das cartas agora. E já vou pedindo desculpas aí se eu estiver falando um pouco baixo. Eu tô gravando isso daqui de madrugada, em um dia da semana, então já sabe, né? Mas enfim, galera, começando pela carta de ouro, nós temos essa carta aqui que eu decidi trazer pro deck. Ela tem um bônus em destaque ali pra Aquos, e isso vai ser bem útil pra gente. Eu decidi focar ela em ter maiores bônus de atributo pra essa carta aqui, porque pra tentar maximizar, né, o poder do meu Hadzen ali no meio da batalha, visto que ele é o Bakugan com mais força G e tudo mais. Bom, enfim, galera, passando para essa próxima carta aqui, a gente tem a Splash Gate. É a nossa carta de prata, ela dá bastante atributo bônus ali pra Aquos, dá 240 de G. E isso é muito bom. E lembrando que essas duas primeiras cartas aqui, elas são para usar ou com Hadzen ou com Aquos Preyas Angelo, tá? O Diablo e a Elfen não se encaixam aqui, porque eles têm muito pouca força G, né? Atributo impresso ali. G impresso, na verdade. E eu tenho outros planos para os dois. E, enfim, passando para a última carta portal, que é a nossa carta de bronze, que é a Low Bridge, né? Ou ponte baixa aqui. E ela é muito interessante pro meu deck Aquos. Ela vai combar perfeitamente ou com o meu Aquos Diablo, né, Preyas, ou com a minha Elfen. De preferência a minha Elfen, ela vai ter maior destaque aqui. Ela dá 0 de força G para Aquos, mas tem um significado porquê, né? O efeito dessa carta aqui diz que o Bakugan que tiver a força G mais baixa vai ganhar o combate, então já sabe, né? Todos os outros atributos são beneficiados, aumentando a força G de cada um dos outros atributos, tirando Aquos. Porém, se o seu Bakugan tiver a força G mais baixa no combate, você vence. Simplesmente isso. A não ser que o seu oponente tenha alguma carta de habilidade que bloqueie o efeito da carta portal, mas enfim. Isso aqui é uma carta muito boa. Então, como a Elfen já tem pouca força G, né? Isso aqui vai ser bem útil para ela. Agora, passando para as cartas de habilidade. Esse deck aqui eu tentei montar pensando em um controle de campo maior, né? E tentar ganhar ali, né, na habilidade, na estratégia do inimigo, né? E não ter tanta força G no deck assim, mas tentar de outras maneiras ganhar o jogo, seja com double stand ou sei lá. E, enfim, eu trouxe essa carta vermelha aqui que é Call of the Defenders e o efeito dela diz o seguinte, né? Jogue antes de você rolar, você vai mover todos os seus Bakugans da sua pilha de usados para sua pilha de não usados. E se o seu Bakugan não der stand, né? Não ficar na carta pela primeira vez que você rolar, você pode rolar ele novamente. E bom, isso aqui é interessante de diversas maneiras, né? Imagina que você tem ali seus dois Bakugans na sua pilha de usados, você pode usar essa habilidade aqui
e trazer eles para a pilha de não usados, né? Então aí você pode ganhar um turno na frente e lançar qualquer outro Bakugan seu novamente, né? E enfim, se você tiver um outro Bakugan ali que esteja numa carta portal e esteja sobrando só uma carta portal em campo e você precisa dar o double stand e você errar a primeira rolagem, você pode relançar e tentar de novo ganhar o ponto da carta. Então isso daqui é muito útil. E eu vejo isso daqui funcionando em algumas situações bem legais aqui. Beleza, galera, essa daqui é a carta de habilidade azul que eu decidi trazer, que é a limpeza da casa. Ela vai combar muito bem ali, principalmente com Hadzen, né? Que ela vai priorizar um ganho de atributo de força G para o seu próprio Bakugan, né? Limitando o Bakugan do seu oponente. E enfim, o efeito dela diz: jogue durante um combate. Seu Bakugan obtém força G com base no seu atributo. Então seu adversário remove do jogo todas as suas cartas de habilidades usadas. Isso aqui é muito roubado, então você inutiliza ali o seu oponente, ele não pode lançar nenhuma habilidade, na verdade. Na verdade, as habilidades que ele lançou, se ele tiver lançado, você joga essa daqui e cancela todas elas. E você ganha de praxe aí uns 50 força G pro seu Bakugan. Então isso daqui é muito bom para boostar em combate. E por fim nós temos a carta de habilidade verde aqui, que é a Chuva de Sombras. O efeito dela diz o seguinte: jogue durante um combate se você tiver um Bakugan Darkus ou Aquos no portal de um adversário. Então só vai valer se você tiver o seu Bakugan na carta portal do seu oponente, né? O Bakugan do seu adversário não obtém bônus de atributo com o portal. Mais uma vez, é uma carta onde você inutiliza o seu oponente de alguma forma. Ela vai combar bem com a carta de habilidade azul, né? É azul? É azul. Só para confirmar ali. E, enfim, são duas cartas que vai inutilizar o Bakugan do seu oponente e vai boostar ali a sua força G para você mesmo, né? E tentar maximizar suas chances de vitória no combate. Então é bem útil. Bom, por fim, aqui nós temos duas cartas de habilidade, né? Que é de Battle Gear, então são as cartas de referência que elas também possuem algum efeito. Como eu expliquei anteriormente ali, eu não tenho nenhum Bakugan Ventus ou Subterra para ativar esses dois efeitos, mas eu posso ativar de acordo com a cor da minha carta portal e a cor do atributo do meu Battle Gear. Então, por exemplo, se o meu Bakugan está numa batalha, numa carta portal prata, e eu tiver um Battle Gear Aircore do atributo prata, eu posso escolher qualquer um desses dois efeitos que estão nessa carta de referência. Então é bem útil, né? E aqui os dois efeitos dessa carta aqui é muito boa. A primeira diz o seguinte, né? Se o seu oponente jogar uma carta de habilidade, você vai jogar uma moeda, né? Se sair cara, a carta dele não tem nenhum efeito. Então, essa pode ser uma carta coringa que você pode usar ali para inutilizar novamente o seu oponente. E o outro efeito é: se o bônus da carta portal do seu inimigo for 100 G maior que o seu bônus, né? Então ele não recebe esse bônus. Também é mais uma vez inutilizando ali. E claro, aqui vai depender um pouco de sorte, né? Para ambos os efeitos. Mas eu acho que vale a pena trazer essa carta, esse Battle Gear pro deck aqui. Dá pra fazer algumas coisas interessantes dependendo da circunstância. E bom, aqui eu trouxe um Terror Crash, que é o nosso último Battle Gear e nossa última peça-chave aqui do deck. E para ele eu utilizaria mais ali o efeito Darkus, né? Que diz o seguinte: o jogador com a maior quantidade de cartas portal na sua pilha de usados, ou seja, são pontos que você ganha, né? Para quem não lembra da regra oficial, se você ganha uma batalha, a carta portal daquela batalha vai para a pilha de usados, né? Isso significa que você ganhou um ponto. Um ponto no jogo se refere a uma carta portal ganha na batalha, né? Então, o jogador que tiver mais cartas portal na pilha de usados não pode jogar a carta de habilidade. Mais uma vez aí, inutilizando o oponente, né? Caso ele esteja ganhando já a batalha de você. Essa pode ser uma boa maneira de você se reerguer e tentar contra-ataque na batalha, né? E bom, enfim, galera, esse foi a explicação do meu deck, né? Uma breve explicação do que ele pode fazer. Tem mais coisas que dá para explorar nele.
Mas enfim, eu não quero prolongar tanto o vídeo, porém eu quero tentar mostrar aqui pra vocês na prática, em batalha simulada, né, hipoteticamente aqui, algumas situações em que esse deck se sobressai muito bem. E como ele é um deck de controle de campo, né, e tentar controlar o seu adversário para que ele não se sobressaia muito na força G, ou enfim, para você inutilizar o seu oponente, né, ele se sai muito bem contra qualquer deck de qualquer atributo, e enfim. O único counter dele, na minha opinião, são habilidades que também cancelam as suas habilidades, né? E que cancelam o efeito de carta portal. Essas habilidades são bem roubadinhas, né, para controle de campo, mas, enfim, mesmo assim tem como ganhar desses decks claramente. E é isso, espero que vocês tenham curtido. A gente vai para a próxima parte agora, onde eu vou demonstrar um pouco na arena algumas situações. E só bora. Bom, galera, beleza, estamos aqui na arena agora pra gente demonstrar aqui alguns funcionamentos desse deck. E, enfim, eu tentei pegar um ângulo aqui de câmera nessa arena, só que meu celular, ele infelizmente dá um zoom muito grande aqui na hora de gravar. Mas, enfim, acho que o principal dá pra enquadrar, então menos mal, né? Inclusive, essa arena é muito bonita, eu acho que é a minha preferida. E talvez tenha um review dela no canal aí futuramente, mas enfim, só pra avisar aí. E um dos pontos principais, né, é com o meu Hadzen, onde a gente consegue fazer algumas estratégias bem legais com ele em luta. E eu vou explicar uma das funcionalidades desse deck aqui, né, visando o controle de campo e controle sobre o adversário também no meio da batalha. Beleza, ele deu stand. O meu Hadzen, ele tem um probleminha, ele não... Ele gruda na carta, como vocês podem ver, só que ele não abre 100% das vezes, né? Tem que ter uma manha ali pra ele abrir direito, mas beleza. Ele deu stand aqui. A gente pode abrir manualmente, né, segundo as regras oficiais ali de Bakugan. E luta que segue. Beleza, galera, eu aproximei um pouco mais aqui. E depois da batalha começar, né, quando tem dois Bakugans em uma carta portal, a batalha começa. E, enfim, só com uma carta de habilidade do meu deck, eu vou mostrar como que ela é muito roubada e pode ser muito, muito útil na batalha, né? Vamos supor que o Helios aqui ele esteja precisando de muito poder, né? Porque ele tem bem menos força G do que o Hadzen. E o adversário tenha jogado diversas habilidades ali pra tentar subir, né, a força G e tudo mais. Então imagina que ele tenha jogado duas habilidades ali que aumenta, por exemplo, 500 da força G dele e ele vai pra, sei lá, uns 1000 de força G, né? E aí, com isso, tem uma carta no meu deck que vai me ajudar muito aqui com o meu Hadzen, né? Vamos desconsiderar os bônus da carta portal para esse tipo de batalha, mas apenas para demonstrar aqui que é essa carta de habilidade aqui, que é a limpeza de casa, onde você joga durante um combate e o seu Bakugan obtém força G com base no seu atributo. Então o seu adversário remove do jogo todas as suas cartas de habilidade usadas. Então isso daqui é muito roubado, né, para usar ali no meio da batalha. Vai simplesmente bloquear e inutilizar o meu oponente. Então ele vai perder todas as cartas de habilidade que ele usou nessa batalha. E não vai surgir nenhum efeito, né? E eu vou poder continuar usando ali minhas habilidades e subir na força G do Hadzen. E com isso vai me facilitar bem mais de ganhar o combate ali. E tudo mais, né? Eu não vou ter um controle ali nos atributos que a carta portal dá, né? E oferece. Mas já é uma grande ajuda ali pra eu tentar ganhar o ponto. Beleza, a gente deu stand aqui com o Ângelo. E aqui eu também vou demonstrar uma outra coisa bem roubada que dá pra fazer com esse deck, né? Seguindo agora com as habilidades de Battle Gear. Bom, nesse deck aqui, além daquela habilidade azul da limpeza de casa, que a gente inutiliza ali o oponente, né? E bom, mais um exemplo de inutilizar o oponente na batalha é utilizando essa carta de habilidade aqui do Battle Gear do Terror Crash, né? Que nesse caso aqui, nós não temos nenhum Bakugan do atributo Subterra e Darkus no deck. Porém, o nosso Battle Gear é ouro. E para essa batalha aqui, eu conseguiria ativar o meu Terror Crash no Ângelo. E eu conseguiria
escolher qualquer uma das habilidades dessa carta aqui pra surgir efeito, né? Porque um Battle Gear Ouro combando com uma carta Portal Ouro me deixa escolher qualquer habilidade e qualquer efeito dela aqui, né, na carta. Então, o efeito da Arcos aqui, como vocês podem ver, ele é muito roubado, né? Ele fala que o jogador com o maior número de cartas Portal ganhas não pode jogar nenhuma habilidade nessa batalha. Então, por exemplo, se o meu oponente ele tenha 2 pontos de vitória já e eu tenho apenas um, e se eu jogar essa minha habilidade, ele não pode jogar nenhuma habilidade pra ele. Então vai me fazer ter um controle de batalha muito maior ali e consequentemente fica mais fácil pra eu ganhar o ponto, né? Então é algo bem roubado desse deck também. Bom, beleza, galera. Outra situação aqui que também pode ser bem interessante é combar a nossa carta de habilidade do Aircore aqui com um stand em uma carta Portal Prata, né? O nosso Aircore ali a gente utilizaria o prata. Lembrando que nesse caso a gente pode alternar, né, o atributo do Battle Gear conforme a carta Portal que a gente acha mais interessante. E com isso a gente conseguiria escolher o efeito dela aqui. E um efeito que é bem interessante nela aqui é o primeiro, né, que é o de Ventus ali, que é se o oponente jogar uma habilidade, numa carta de habilidade, né, você vai jogar uma moeda. Se der cara, a carta que ele jogou não tem efeito, né. A outra habilidade também é interessante, ali de Subterra, mas visando ter um controle de campo sobre o inimigo maior aqui, o de Ventus seria mais interessante, né. Claro que dependeria da situação, você poderia usar a segunda, dependendo da circunstância, sem nenhum problema, né. Mas aqui, imagina que o oponente ali com o Helios jogue uma habilidade pra ele. E se você der sorte de cair cara, né? Claro que aqui depende do fator sorte, mas você se daria muito bem aqui, né? Então imagina que ele jogaria ali uma habilidade bem apelona, né? E, enfim, por exemplo, um Diabo Lustroso que dá muito força G ali pro oponente, né? Ou pro seu Bakugan, na verdade. E aí você conseguiria cancelar o efeito dela. Então seria muito útil aqui. E o Diablo acabaria levando vantagem também, né? Então é mais um ponto aí de habilidade no meu deck que consegue cancelar as cartas de habilidade do oponente, né? E isso eu acho bem interessante. Beleza, galera, agora vamos pra uma parte que eu acho bem legal aqui do deck, que eu priorizei, né, pra trazer a Minx Elfin pra ele e fazer ela bem útil. Imagine que essa carta portal você saiba que ela é sua, né? É a última restante em campo e o seu inimigo jogou ali, né? O seu oponente jogou o Bakugan dele e acertou na sua carta portal. E você sabe que ela é a de bronze aqui, né? Do meu deck, no caso. E a de bronze, se vocês estão lembrados, ela prioriza ali um controle maior para quem é do time Aquos, né? Onde você não ganha nenhum bônus de atributo para Aquos, né? E o Bakugan com a força G mais baixa ganha o combate. Então, nessa situação aqui, você sabe que você vai ser bem favorável, né? Conhecendo ali que a Elfin não tem tanto poder de força G. E enfim, né? Então, isso aqui seria muito, muito útil mesmo. Então, pra isso, a gente ainda consegue jogar esta carta aqui, que é a Call of Defenders, para ter um controle maior sobre o campo, né? Onde ele permite a gente trazer todos os Bakugans que a gente já usou da pilha de usados para a pilha de não usados, e a gente pode lançar 2 vezes caso a gente erre a primeira vez, né? Então, por exemplo, se a gente tiver lançado já a Minx Elfin, a gente já tiver gastado o rolling dela, né? E ela estiver na pilha de usados, a gente pode usar essa carta, trazer ela de volta aqui e tentar o lançamento, né? Então, se eu errar a primeira vez aqui, e a gente pode lançar uma segunda vez. Talvez eu erre várias vezes aqui, porque é meio difícil fazer gravando, mas tudo bem. Beleza, a gente errou a primeira. Beleza, eu quase coloquei a mão ali achando que eu ia errar mais uma vez. Vamos supor que eu tenha acertado a segunda vez isso aqui, beleza? Mas ok. A gente consegue colocar a Elfin aqui. Eu demorei pra dar um stand nela porque eu percebi um relevo a mais nessa carta aqui, Portal. O que dificultou, né, dar o rolling nela. E ela não tá com o imã lá, essas coisas, mas tudo bem. Então beleza, ao abrir a carta Portal e ativar ela aqui, no meio da batalha o oponente já vai ver que não tem como pra ele, a não ser que ele tenha alguma habilidade de efeito de cancelamento de carta Portal ou sei lá. Mas esse tipo de carta não é muito comum de ser vista nos decks dos oponentes, por se tratar
de ser uma carta meio rara, assim, né? Então, enfim, é bem difícil dele ter uma que vá me inutilizar nesse momento. Mas, enfim, nesse caso o Helios ele ganharia ali 100 força G bônus pra Pyrus. E essa carta dá 0 de bônus pra Aquos, então a Elfen é muito beneficiada aqui, né? E o efeito da carta de bronze aqui é justamente o Bakugan que tiver a força G mais baixa ganha esse combate, então isso aqui é muito bom, né? Combando a Elfen com essa carta aqui, dá pra combar com o Diablo ali também, que ele tem uma força G mais baixa. E, enfim, é um dos pontos que eu acho mais legais no deck, que é ter esse controle sobre o adversário e utilizar ele de diversas formas. E eu nem citei algumas jogadas que dá pra fazer ali com a minha carta de habilidade da cor verde, que ela cancela o efeito da carta portal. Então imagina você combar isso com as cartas que inutilizam e cancelam os efeitos de habilidade também, né? Então é o combo perfeito. Bom, rapaziada, então no mais foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham curtido e entendido o funcionamento do deck. Eu não consegui abordar todos os pontos dele, mas foi um deck próprio que eu construí, né, com base nas cartas que eu tenho. Tem como melhorar ele ainda, tem como deixar ele mais apelão, mas enfim, eu não tenho todas as cartas de Bakugan que existem, né, e nem todos os Bakugan ou Battle Gear, mas eu gostei do resultado e acho que dá pra fazer umas boas batalhas aí e tudo mais, né, e comentem o que vocês acharam e de qual atributo que vocês querem ver aí no próximo vídeo, ou algum deck temático, né? Espero que inspirem vocês aí a montar, caso vocês tenham Bakugan pra montar aí e tudo mais. Ou montar a virtual mesmo, né? Pesquisando as cartas na internet, como uma galera faz, acredito que seja bem legal. Mas então é isso aí, rapaziada. Até a próxima. Valeu!